Pessoal, bom dia a todos. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Lembrar que essa reunião ela é feita para os nossos residentes, tanto da clínica médica como das especialidades, e seria bem importante pedir para os nossos residentes assistirem. Nós temos aqui 52 participantes, tá? Então, hoje é um tema bastante interessante. Quem é o responsável é o Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Alterações da coagulação na COVID-19. A apresentação do caso clínico será feita pela doutora Dalila Nunes Cisne, e quem vai discutir o caso clínico é a doutora Paula Ribeiro Vilas. Então, a gente pode começar. Então, bom dia a todos. Como anteriormente falado, a gente vai dar início com a atualização dos temas relevantes na prática clínica hoje, com o título Alterações da coagulação na COVID-19. Eu vou dar início, então, ao primeiro caso clínico, a apresentação dele. Então, trata-se de um paciente do sexo feminino, 33 anos, solteira, natural de Coqueiral, Minas Gerais, procedente de São Paulo. Essa paciente ela tem uma história clínica de, no dia 13 de maio, ela ter dado a entrada do teste do INCOR, com uma história de há 2 dias ter iniciado um quadro de tosse seca, mialgia, febre não aferida e dispneia. E ela referiu uma piora desse quadro no dia anterior. De antecedentes pessoais, ela apresentava um sobrepeso, história social um tabagismo esporádico e negava medicações de uso contínuo. Ao exame clínico da admissão, com achados positivos, chamava a atenção que essa paciente apresentava-se em irregular estado geral, ela apresentava-se taquipneica, com uma frequência respiratória em torno de 27, uma taquicardia leve, de 109 batimentos por minuto. Como eu falei anteriormente, ela tinha um IMC de 29, de sobrepeso, e chamava bastante alteração à sua ausculta respiratória, a sua parte respiratória. Ela estava em uso de máscara não reinalante, 12 litros por minuto, para saturar em torno de 91%. De exames complementares da admissão, professores falam tomografia computadorizada de tórax, que era sugestiva para a COVID-19, com acometimento de aproximadamente 80% do parênquima pulmonar. Foi realizado um teste rápido, suave de nasofaringe para o SARS-CoV-2, qual foi positivo. Além disso, em relação aos exames complementares, ela apresentava uma anemia com HB de 10,9, BCM de 80,4, uma leucometria e plaquetometria normais. Ela apresentava ainda um coagulograma sem alterações, um dímero D de 1624, uma função renal preservada e um PCR bastante aumentado de 281. Agora a gente gostaria de convidar vocês a acessar o site gg.gg/hematocovid1 para a gente fazer a nossa primeira pergunta interativa da apresentação. Essa primeira pergunta, então, é: considerando o diagnóstico de COVID-19, quadro clínico atual, comorbidades apresentadas pela paciente, qual estratégia de profilaxia para TEV deve ser prescrita? Alternativa A: heparina de baixo peso molecular em dose profilática ou intermediária. Alternativa B: heparina não fracionada em dose profilática ou intermediária. Alternativa C: heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica. Alternativa D: profilaxia mecânica por ser paciente jovem sem comorbidade. Em relação às respostas, a gente vê que a maioria das pessoas tem marcado aqui a letra A, heparina de baixo peso molecular em dose profilática ou intermediária. Agora está contando com 92%, quase 93%, na verdade, das respostas. Posteriormente, a doutora Paula ela vai apontar a resposta correta e também fazer a justificativa desta resposta. Então, em relação à evolução dessa paciente, como eu falei anteriormente, ela deu entrada aqui no HC no dia 13 de maio, anteriormente no PS do INCOR. Esse dia ela estava no D3 dos sintomas. No mesmo dia, ela foi transferida para a UTI do ICHC. Na sua prescrição constava ceftriaxona, azitromicina, oseltamivir e enoxaparina 40 mg dia. E ela foi mantida em suporte ventilatório com máscara não reinalante 10 a 15 litros por minuto.
6 dias depois, no D9 dos sintomas, essa paciente ela evoluiu com uma piora respiratória muito importante, precisou ser entubada, colocada em posição prona. No dia seguinte, no seu exame clínico, foi observado um edema assimétrico de membro inferior direito. Neste mesmo dia, sendo feito um diagnóstico de trombose venosa de veia femoral direita, portanto, iniciada a coagulação com enoxaparina 1 mg por quilo, dose em via subcutânea de 12 em 12 horas. No dia seguinte, foi flagrada uma disfunção renal importante, inclusive com programação de início de hemodiálise, e como essa paciente apresentava essa disfunção renal, foi feita a troca para a heparina não fracionada em bomba para fazer o controle com VTTA, cujo objetivo seria uma relação de 1,5 e 2,5. 5 dias após, quando essa paciente não tinha ventilação mecânica invasiva, uso de bomba de heparina não fracionada, foi evidenciado um novo evento trombótico, dessa vez em veias cefálica e cubitais do membro superior esquerdo. Ela mantinha, como eu falei, o uso de bomba de heparina não fracionada, com necessidade de mais de 35 mil unidades por dia para atingir o alvo de TTPA. Dessa forma, foi solicitada a interconsulta da hematologia, com a justificativa de investigação de trombofilia, uma vez que ela tinha apresentado seu segundo evento trombótico na internação. Em relação aos exames complementares neste momento, essa paciente apresentava-se com um HB de 7,5, BCM de 76, uma leucometria de 2.150, plaquetometria normal. Neste dia, ela tinha uma relação de CPPA de 3,14, um dímero D de 16.751, 10 vezes maior que o dímero D da entrada, como mostrado anteriormente. Ela apresentava disfunção renal, com uma creatina de 2,36 e o PCR continuava bastante elevado. Aqui a gente gostaria de convidar vocês para acessar a segunda pergunta da apresentação, no gg.gg/hematocovid2. A segunda pergunta, então, é: considerando o diagnóstico de Covid-19 e as alterações da coagulação possivelmente associadas, que poderia justificar as altas concentrações de heparina não fracionada necessárias para atingir o alvo terapêutico de TTPA? Alternativa A, aumento de dímero D. Alternativa B, presença de anticoagulante lúpico. Alternativa C, aumento de fator 8. Alternativa D, inibição de fibrinóides. Acho que deu algum problema aqui no site, mas acho que já foi resolvido. E agora a gente tem uma resposta, aumento de dímero D. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente ver se mais a gente consegue acessar. Duas respostas. Pela nossa pequena amostra de 3 pessoas, parece estar bem dividida. Cada uma marcou uma alternativa. Acho que posteriormente a doutora Paula vai abordar mais essa questão e também apontar a alternativa correta. Bom, então continuando a apresentação, em relação à interconsulta da hematologia, a primeira pergunta que nós fizemos acerca do caso seria: será que esses eventos trombóticos eles tinham fatores associados? Vendo a história clínica da paciente, nós vimos que a trombose de veia femoral direita ela estava associada à presença de um catéter venoso central em veia femoral direita, foi inclusive trocado pela equipe posteriormente para um catéter venoso central em veia jugular interna esquerda, e no momento em que ela apresentou a trombose de veia cefálica e cubitais de membro superior esquerdo, ela apresentava esse catéter, como eu falei anteriormente. Também havia na descrição do exame clínico uma lesão de pele bastante importante, que estava em acompanhamento com a cirurgia plástica e possivelmente infectada. Então, ela apresentava esses 2 fatores associados aos eventos trombóticos. Além disso, nós também nos perguntamos se ela havia tido uma anticoagulação adequada. Nós sabemos que no primeiro evento trombótico, ela estava em uso de enoxaparina 40 mg dia, conforme nós falamos anteriormente. Porém, devido à disfunção renal, ela fez uso de bomba de heparina não fracionada do dia 21 de maio até o dia 26. Durante esse tempo, a relação de CTPA que ela manteve ou esteve fora da faixa terapêutica, entre 1,5 e 2,5, ou esteve muito próximo do limite inferior do alvo terapêutico desejado. Portanto, ela realmente não conseguiu manter uma anticoagulação adequada entre esses 2 eventos trombóticos. Dessa forma, nós julgamos que ela não tinha indicação de pesquisa de trombofilias. Nós auxiliamos a equipe no manejo da anticoagulação com bomba de heparina não fracionada, considerando que era um manejo um pouco mais difícil no caso dessa paciente. Essa paciente evoluiu sem novos eventos trombóticos, porém evoluiu de forma desfavorável, mantendo a necessidade de suporte ventilatório invasivo, drogas vasoativas e hemodiálise, e ela foi a óbito por choque séptico no dia 18 de junho de 2020. Agora nós vamos dar início à apresentação do segundo caso clínico.
Trata-se de um paciente do sexo masculino de 54 anos, natural e procedente de São Paulo, solteiro. Esse paciente tem uma história de, no dia 17 de abril, ter iniciado um quadro de tosse e febre não aferida. Após 6 dias, por dispneia, ele procurou um hospital de campanha, onde ele foi, após identificado insuficiência respiratória grave, intubado, e um dia depois de ser intubado, no caso 7 dias depois do início dos sintomas, esse paciente foi transferido para o CHC. Ele não apresentava nenhum antecedente pessoal em relação a comorbidades, não fazia uso de nenhum medicamento de uso contínuo. Como eu falei anteriormente, ele foi transferido para o HC, intubado, ele estava assim, em mau estado geral, desidratado, encontrava-se febril no momento da admissão, com 38,5 de temperatura axilar, estável hemodinamicamente, porém sedado, com RAS menos 5. Em relação ao aparelho respiratório, ele estava intubado, com parâmetros ventilatórios bastante aumentados. Em relação aos exames complementares da admissão, ele apresentava uma tomografia computadorizada de tórax externa do hospital de campanha, sugestiva para a Covid-19, com acometimento de aproximadamente 50% do parênquima pulmonar. No HC, na entrada, foi realizado um teste rápido de secreção traqueal para pesquisa de SARS-CoV-2, sendo resultado positivo. Ainda em relação aos exames complementares, ele apresentava um hemograma relativamente inocente, apenas uma leucopenia discreta. O seu coagulograma era normal, ele apresentava um dímero D de 12.541, função renal preservada e um PCR de 117. Na admissão no HC, ele estava, como eu falei, no D8 dos sintomas, no dia 24 de abril. Na sua prescrição constava inicialmente ceftriaxona, azithromicina e enoxaparina 40 mg via subcutânea uma vez ao dia, e ele foi mantido em suporte intensivo até que no dia 7 de maio, quando ele estava no D21 dos sintomas, ainda intubado, com ventilação mecânica, esse paciente apresentou uma piora ventilatória importante, febre, taquicardia, foram coletadas culturas, hemoculturas e urocultura, e iniciada a antibiótico terapia empírica com piperacilina tazobactam. Neste momento, cabe ressaltar que ele mantinha o uso de enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez ao dia. Logo após, no D25 dos sintomas, 4 dias depois, esse paciente evoluiu com uma piora do quadro, um choque distributivo, provável etiologia séptica. Ele apresentava, cabe ressaltar, uma hemocultura catéter venoso central no dia 7 de maio, com crescimento de uma Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes. Foram então coletadas novas culturas, modificada a antibioterapia para peicoplanina, amikacina, e neste dia foi suspensa a enoxaparina, pois esse paciente apresentava em seus exames complementares uma plaquetometria de 1000. Além disso, ele apresentava ainda uma anemia, um HB de 9,6, um BCM de 93,4, uma leucocitose com neutrofilia. Tinha um coagulograma sem alterações, um dímero D de 4.755, fibrinogênio de 364 e uma função renal preservada. Aqui nós gostaríamos de convidar vocês para a terceira e última pergunta dessa apresentação, site gg.gg/hematocovid3. Essa pergunta, então, é: quais os exames adequados para o início da investigação da plaquetopenia apresentada pelo paciente? Alternativa A: mielograma, lâmina de sangue periférico, contagem manual de plaquetas. Alternativa B: lâmina de sangue periférico, tromboelastograma, anticorpo antiplaqueta. Alternativa C: lâmina de sangue periférico, contagem manual de plaquetas. Alternativa D: prova de hemólise, lâmina de sangue periférico, pesquisa de SAP. Então, em relação às alternativas, a maioria das pessoas até agora tem marcado a letra C, lâmina de sangue periférico, contagem manual de plaquetas, 66% até o momento. Certo. Posteriormente, a doutora Paula vai comentar acerca das outras alternativas, apontar qual a alternativa correta no caso dessa pergunta. Certo. Em relação à interconsulta da hematologia, que foi solicitada neste dia para a investigação desse caso, nós inicialmente excluímos pseudoplaquetopenia apresentada por esse paciente. Nós vimos a lâmina de sangue periférico dele, percebemos que ele tinha realmente uma plaquetopenia real, não apresentava células anômalas ou esquizócitos em lâmina de sangue periférico, apresentava uma investigação negativa para hemólise, histologia negativa para hepatite B, C e HIV. Além disso, quando nós fomos retrospectivamente ver como tinha sido a curva de plaquetometria desse paciente ao longo da internação, como falado anteriormente, no dia 24 de abril, quando ele foi admitido no HC, ele apresentava 144 mil plaquetas. Do dia 24 de abril até aproximadamente o dia 3 de maio,
o 10º dia dele da chegada do HC, ele não fez uso de outros medicamentos que poderiam justificar a plaquetopenia apresentada. Porém, como assinalado aqui, ele fez uso de enoxaparina desde a admissão. Neste dia, ele estava no 10º dia de exposição e ele havia apresentado uma queda de mais de 50% da plaquetometria inicial, de 144.000 para 51.000. Entretanto, cabe ressaltar que no dia 11 de maio, quando deu iniciado flagrada a investigação desse caso, ele apresentava uma plaquetopenia de 1.000. Neste momento, nós fizemos a hipótese de HIT, nós fizemos o cálculo do score 4Ps para avaliar a probabilidade pré-teste de HIT. Considerando, então, esse score, nós vimos que, em relação à trombocitopenia, embora ele tivesse apresentado uma queda de mais de 50% da plaquetometria inicial, o nadir do paciente era de 1.000, então ele pontuava 0 nesse primeiro quesito. Em relação ao tempo da trombocitopenia, realmente foi entre 5 e 10 dias da exposição à enoxaparina, então aqui ele pontuou 2 pontos. Ele não apresentou nenhum evento trombótico, inclusive foi feita pesquisa ativa pela equipe assistente do paciente, ele não pontuou. Em relação à causa da trombocitopenia, como eu falei anteriormente, ele não tinha uma causa nesses 10 primeiros dias de internação hospitalar para apresentar essa plaquetopenia. Ele, então, ficou com uma probabilidade intermediária, com 4 pontos de HIT por esse score. Nós realizamos nosso laboratório de teste imunológico funcional, os quais foram positivos para a pesquisa de HIT. Entretanto, como eu falei anteriormente, de forma não usual, ele apresentou um nadir de plaquetopenia de 1.000 plaquetas no dia 11 de maio. Dessa forma, considerando que entre o dia 7 e o dia 11 de maio, como falado anteriormente, esse paciente apresentou uma piora do quadro geral de forma bastante expressiva, provavelmente com um quadro bacteriano sobreposto a isso, nós consideramos que provavelmente ele teria, então, uma plaquetopenia multifatorial de uma HIT associada a consumo por esse quadro infeccioso apresentado. Dessa forma, nós reforçamos com a equipe, que já havia suspendido de manter suspensa a enoxaparina, gerimos a introdução de fundaparinux, ele iniciou na dose de 2,5 mg por cutâneo uma vez ao dia, e foi mantida a vigilância tanto sobre o sangramento, uma vez que ele apresentava uma plaquetopenia muito importante, também como os tromboses. Esse paciente ele evoluiu sem eventos trombóticos, na verdade, com uma recuperação plaquetária aqui em torno do 7º dia, com 17.000 plaquetas, e posteriormente ele teve uma recuperação completa ao longo da internação. Ele recebeu alta no dia 19 de junho, quase 2 meses após a admissão no HC. Foi um paciente que necessitou de uma reabilitação de forma bastante expressiva. Nós orientamos na alta ele manter o uso de fundaparinux 2,5 mg a dia via subcutânea, até o retorno com hematologia, que no caso vai acontecer hoje, daqui a pouco. Agora, vou convidar a doutora Paula para continuar a aula. Bom dia a todos. Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto que, ultimamente, eu acho que todo mundo tem ouvido bastante, né? Porque se fala em Covid, direto, a gente pensa em alguma coisa de coagulação. Eu só queria lembrar alguns pontos básicos para a gente poder fazer toda essa discussão. Primeiro, o que é a hemostasia? A hemostasia é um grupo de mecanismos que o organismo lança a mão para evitar que haja extravasamento de sangue quando ocorre uma lesão vascular e para restabelecer o fluxo sanguíneo. E a hemostasia, ela depende de mecanismos associados ao endotélio, às plaquetas, ao sistema de coagulação e seus inibidores fisiológicos, além da fibrinólise. A gente sabe que o endotélio, quando ele não está lesado, quando ele não está ativado, ele tem uma atividade anticoagulante, antitrombótica, um predomínio da atividade anticoagulante. Uma vez lesado, ele passa a ter uma atividade pró-coagulante, com a exposição de substâncias do subendotélio que vão participar de todo o mecanismo da coagulação. Então, exposição de fator von Willebrand, exposição de fator tecidual, de tal forma que as plaquetas, então, começam a se aderir na superfície do subendotélio, levando à formação do tampão plaquetário e, ao mesmo tempo, a exposição do fator tecidual, que vai ativar o sistema da coagulação, a cascata da coagulação, levando à geração de ativação de trombina com geração de fibrina, que vai estabilizar este tampão plaquetário, essa hemostasia primária. Posteriormente, vai haver ativação do sistema fibrinolítico com quebra
desta fibrina, gerando, então, os produtos de degradação de fibrina e fibrinogênio. Então, o D-dímero, o dímero D, que a gente vai falar muito nessa aula, ele vem daqui, da quebra da fibrina formada. Um outro conceito que eu quero trazer para a gente discutir é o conceito de imunotrombose. Então, o mecanismo de trombose existe, que a gente chama de uma trombose fisiológica, em que o organismo, isso é uma defesa do organismo, uma defesa imune contra o patógeno. Então, as próprias plaquetas, os monócitos, os neutrófilos, eles são ativados, eles passam a expressar fator tecidual. Os próprios neutrófilos, eles emitem como se fossem os pseudófilos, são os traps, né? As NETs, que a gente chama, e isso vai ativar a via intrínseca da coagulação, pelo fator 12, vai haver liberação de elastase, vai haver ativação plaquetária. Isso tudo leva a uma formação de um trombo para tentar prevenir a disseminação desse patógeno, para tentar prender o patógeno naquele local onde ocorreu a rede de fibrina. Então, inicialmente, isso é um processo de defesa, isso é um processo imunológico fisiológico, uma trombose fisiológica. Então, agora chegando no Covid, o que a gente sabe? A gente sabe que o SARS-CoV-2 ele se liga aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2. Esses receptores estão presentes em todas as células endoteliais, em todo o organismo. Tem uma ação direta do vírus nessas células, levando à lesão, consequentemente, uma disfunção no endotélio de todos os órgãos lesados, então, a rim, intestino, pulmão. Isso leva a uma ativação da coagulação. Os próprios fatores da coagulação ativados, eles são capazes de ativar citocinas pró-inflamatórias, as quais, por sua vez, também são capazes de ativar os fatores da coagulação. Então, isso começa um processo contínuo de ativação, tanto da coagulação quanto do sistema inflamatório. O que acontece no pulmão nesses pacientes com SARS-CoV-2? O vírus ele é capaz de ativar, então, as células imunes, o monócito, o macrófago, o neutrófilo. Existe, então, essa liberação desses traps, né, das NETs, dos neutrófilos, com ativação das plaquetas, uma formação, uma geração de fibrina dentro do alvéolo, e também no vaso, no capilar, você tem uma ativação da coagulação com ativação de plaqueta e com formação de microtrombos dentro da circulação pulmonar. Uma grande liberação de dímero D. Com relação à Covid, desde os primeiros relatos de marcadores, de biomarcadores e de alterações de coagulação, que chamam muita atenção, é um dímero D muito elevado. Então, vários são os trabalhos que correlacionam o aumento do dímero D com a gravidade da doença. Quando se compara, por exemplo, esses 3 primeiros trabalhos que comparam pacientes em UTI versus pacientes em enfermaria, mostrando que existe um aumento de 2 a 6 vezes nos níveis de dímero D dos pacientes que estão em UTI comparados com os pacientes de enfermaria. E também, o dímero D, ele mostrou maior risco de mortalidade nos pacientes que, quando internavam, já tinham um nível elevado de D-dímero. Então, já a internação, elevação de dímero D se correlacionou com maior mortalidade por 28 dias. Qual é o grande problema do dímero D? Inúmeros são os testes disponíveis. A maneira de dar o resultado do dímero D é diferente. Então, cada reagente, cada teste, cada marca tem uma determinada, um determinado valor, um determinado cutoff. E quando você compara todos os resultados, eles não são comparáveis. Você pode dizer que tem um aumento com relação a determinadas populações, mas não de um trabalho com o outro. E em todos esses trabalhos, foi muito clara a associação da elevação do dímero D como marcador de gravidade, como progressão da infecção. E é muito claro também, está bem comprovado,
que os pacientes com COVID, eles cursam com uma hipercoagulabilidade. Essa hipercoagulabilidade ela é muito bem demonstrada quando se utilizam os testes globais de coagulação. Por exemplo, a tromboelastometria, o ROTEM, em que nós temos um aumento muito grande dessa amplitude máxima. Aqui, só para vocês terem uma ideia, então, como que é o traçado, como seria o traçado normal e como é o traçado dos pacientes com COVID. Esse aqui é um resultado de pacientes nossos aqui do HC, 2 pacientes com COVID, ambos em UTI, e aqui nós vemos um traçado normal, verde, e aqui o traçado com hipercoagulabilidade. Então, o padrão é o mesmo. Na literatura, aqui no HC, nós temos o mesmo padrão. Então, existe e é muito bem demonstrada essa hipercoagulabilidade. Além disso, testes também para ver essa geração de trombina têm sido muito avaliados, têm sido atualmente avaliados nesses pacientes com COVID. Então, quando nós fazemos a geração de trombina, aqui a gente vê o gráfico da população normal, qual que é o valor normal, e aqui, quando nós pegamos o controle normal de pacientes sem COVID, mas com heparina, com enoxaparina. E aqui vocês podem ver o traçado de pacientes com COVID em uso de enoxaparina. Então, existe uma excessiva geração de trombina nos pacientes com COVID, mesmo utilizando heparina de baixo peso molecular. E uma outra característica desses pacientes é que eles apresentam um bloqueio, um completo bloqueio da fibrinólise. Então, foi feito uma adaptação da tromboelastometria, que é o ROTEM, em que se adiciona o ativador da fibrinólise. Então, aqui nós vemos o traçado do controle normal, que começa a ativação e ocorre a fibrinólise imediatamente, porque você adicionou nesse sistema o ativador tecidual plasminogênico. Nos pacientes com COVID, nós já vemos que existe uma hipercoagulabilidade e o paciente que tem COVID, mas não tem trombose, ele consegue ainda fazer um pouco da fibrinólise, muito menor do que o controle normal. Porém, o paciente com COVID e com trombose, ele tem a fibrinólise totalmente bloqueada, chama de shutdown da fibrinólise. Então, com isso, ficou muito claro que essa característica dos pacientes com COVID é bem diferente do que a gente conhecia até então. Então, são pacientes que chegam com níveis muito elevados de dímero D, um aumento importante do fibrinogênio, com pouca alteração de coagulograma, tanto tempo de protrombina quanto tempo de tromboplastina parcial ativado. A contagem plaquetária ela é normal ou pouco diminuída e existe um aumento muito grande dos marcadores de ativação endotelial, por exemplo, fator von Willebrand, fator 8, uma elevação imensa como marcador de fase aguda, um bloqueio do sistema fibrinolítico, muito evidenciado pelo aumento do inibidor do ativador do plasminogênio e aumento do inibidor da fibrinólise ativado pela trombina, uma vez que está bem provado, bem demonstrado, o aumento de geração de trombina que, consequentemente, vai impactar no aumento deste inibidor. Como que isso vai evoluindo? Então, no começo, o paciente já chega, no primeiro estágio, ele já chega com o dímero D bastante aumentado, sem nenhuma alteração na contagem plaquetária ou no coagulograma. No segundo estágio, há um aumento ainda maior do D-dímero, agora já com plaquetopenia, mas acima de 100 mil, e um discreto prolongamento do coagulograma, TP e TTPA. E numa fase final, geralmente nessa fase o paciente já tem quadro de infecção associado, um aumento exponencial do dímero D, uma contagem plaquetária inferior a 100 mil, mas raramente menor do que 50 mil, e aí sim já um prolongamento mais acentuado do coagulograma. Então isso chama a atenção de que equivale a 0,001 kg. Desculpe. A diferença, então, entre a coagulopatia associada ao COVID e a CIVD aguda
é bem clássica, bem evidente. Então, clinicamente, o que a gente vê numa CIVD aguda é sangramento. Aqui o que a gente vê é trombose. A alteração do coagulograma bastante alterado, bastante prolongado, tanto TT quanto TTPA, no caso de CIVD aguda, e no caso da coagulopatia da COVID, o coagulograma pode estar normal ou pouco prolongado, só numa fase final. Contagem plaquetária e fibrinogênio bastante reduzidos na CIVD aguda, enquanto na COVID nós temos contagem plaquetária normal ou pouco reduzida, nunca menos de 50 mil, e um fibrinogênio aumentado, como marcador, levando a uma hipercoagulabilidade. E o dímero T bastante aumentado, muito mais aumentado na COVID, quanto comparado com CIVD aguda. Não é lógico que alguns pacientes eles têm essa hipercoagulabilidade da COVID, mas eles podem, numa fase final, chegar no quadro de CVD aguda, e neste momento é o momento em que esses pacientes apresentam mais quadros hemorrágicos. A manifestação clínica dessa hipercoagulabilidade são os eventos trombóticos. Trombose em grandes vasos, então trombose venosa profunda, tromboembolismo venoso, né, embolia pulmonar e trombose venosa profunda, trombose arterial em menor intensidade, trombose microvascular, muito comum trombose de catéteres, circuitos, então ECMO, hemodiálise, e em alguns casos, quando geralmente tem associação com infecção, a CIVD. Então, quais os possíveis mecanismos associados à trombose nesses pacientes? Então, a própria infecção pelo vírus vai levar a uma alteração da célula epitelial, da célula endotelial, ativação de macrófago e neutrófilos, ativação plaquetária, vai haver um aumento, uma liberação grande das citocinas e as NETs, isso tudo vai fazer uma ativação da cascata da coagulação, colaborando para a trombose venosa e arterial, também microvasculatura. A maior expressão de fator tecidual, tanto pelos monócitos, quanto também pelo endotélio lesado, levando à ativação da cascata da coagulação, e os próprios NETs levando à ativação da via intrínseca da coagulação, tudo isso culminando com maior geração de trombina, um bloqueio do sistema fibrinolítico e também a lesão causada pelo próprio complemento, que lesa o endotélio e leva a maior alimentação dessa hipercoagulabilidade. O que se vê nesses pacientes, e nesses relatos, todos da experiência pelo mundo todo, todos diversos países, é que existe uma incidência muito aumentada de tromboembolismo venoso, sobretudo. Então, quando se compara não só pacientes de UTI, mas também de enfermaria, nós vemos que um percentual muito grande apresenta evento trombótico. Isso vem diminuindo nos últimos relatos. Enquanto, quando a gente vê esta apresentação, esse relato dos Estados Unidos, a gente vê uma incidência muito reduzida quando comparados com outros, com 40%, com 70% de incidência de evento trombótico. Mas o que chama atenção aqui é que todos esses pacientes estavam em uso de profilaxia antitrombótica e a característica também que chama atenção é que um aumento expressivo de embolia pulmonar. E o que se questiona é que talvez não seja embolia, porque vários deles a gente não consegue evidenciar uma trombose venosa periférica. Então, se imagina que tenha, sim, uma trombose local, uma trombose pulmonar, não só uma embolia pulmonar. E o que a gente deve fazer? Qual é a recomendação de tratamento, de manejo desses pacientes? Então, tem pouco consenso com relação a isso, uma doença muito nova, a gente está aprendendo muito pouco tempo, né? Mas o consenso que existe com relação a isso é que todos os pacientes com Covid que entrarem no hospital, que forem internados, eles devem receber profilaxia com heparina, preferencialmente heparina de baixo peso molecular, independentemente do score de risco, por exemplo, como a gente faz com o paciente clínico. Então, o fato de ter Covid já indica profilaxia antitrombótica com heparina de baixo peso molecular.
Aqueles pacientes que têm um diagnóstico confirmado de tromboembolismo venoso ou que tem uma alta suspeita, mas que você não consegue fazer o diagnóstico confirmado, o diagnóstico você tem que tratar como se já fosse confirmado. Então, você muda e progride para a anticoagulação terapêutica. Inúmeros são os trials clínicos em andamento, que a gente espera que consiga responder essa questão com relação a qual a dose, como fazer o manejo desses pacientes. Então, eu sugiro que frequentemente vocês façam uma reavaliação da literatura, façam uma busca na literatura, porque muita coisa está para sair de resultado desses trials. E tem muita controvérsia, muita questão, muita dúvida. Primeiro, qual é a dose e até quando você deve anticoagular esse paciente? Profilaxia estendida ou não? Dose profilática ou terapêutica? O papel tanto do dímero D quanto dos testes globais da coagulação para você definir intensidade e monitorar a redução ou não da profilaxia e outras terapias. Por exemplo, o papel da droga antiplaquetária, do trombolítico ou drogas já utilizadas, mas por vias alternativas, por exemplo, heparina inalatória, trombolítico, tanto sistêmico quanto inalatório. Tem vários trabalhos em andamento que estão avaliando todas essas opções terapêuticas bem focadas para a área da hemostasia. Com tanta dúvida, né, o que na hematologia a gente segue muito as recomendações da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Então, o que a STH recomenda? Lembrando que essa recomendação é feita em pouca evidência e é um painel de especialistas que sugerem uma conduta ou outra e nem sempre há consenso. Então, às vezes, 30% das pessoas sugerem uma coisa, 50% outra, então é tudo muito sem evidência ainda, né? Então, com relação à profilaxia, o paciente internou heparina de baixo peso molecular em dose profilática. E reavaliar nos casos onde você tem alteração renal, porque às vezes você tem que passar por heparina não fracionada, nos extremos de peso e pacientes com plaquetopenia importante, que você vai reavaliar a dose ou não, ou a manutenção da profilaxia. O paciente foi para a UTI, heparina de baixo peso molecular ou não fracionada, em dose profilática. Alguns preconizam dose intermediária, por se tratar de pacientes de alto risco, e eles sugerem nos pacientes obesos o aumento de 50% da dose profilática. E quando o paciente vai para casa, o fato dele ter ficado internado, alguns recomendam profilaxia estendida naquele grupo de pacientes que apresentam um fator de risco muito alto para trombose e com baixo risco de sangramento. Essa anticoagulação pode ser feita no heparina de baixo peso molecular ou, preferencialmente, os anticoagulados orais diretos e por um tempo de 14 a 30 dias. Tem muito consenso. Tá? Isso aí é sugestão. Com relação ao tratamento do tromboembolismo venoso, o paciente está internado, ele internou. Então, se previamente ele já fazia uso de anticoagulação, ele troca essa anticoagulação oral por heparina de baixo peso molecular quando internado. Se o paciente estava em uso de profilaxia, como eu já falei, tem alta suspeita de tromboembolismo venoso, passa para a dose terapêutica. E qual é a dose? É a dose padrão. Aqui não existe nenhuma recomendação diferente para um paciente ter Covid. Quando o paciente vai de alta, ele sugere, então, trocar heparina de baixo peso molecular por anticoagulante oral. E a duração deste tratamento, no mínimo, por 3 meses, considerando o Covid como um fator de risco associado e que, então, você reverteu esse fator de risco, mas muito pouco se sabe sobre isso. Então, agora, voltando para o nosso caso clínico, da primeira pergunta, deixa eu só pegar o meu papel, porque eu anotei as respostas aqui. Então, na nossa paciente, que tem diagnóstico de Covid, com quadro clínico em função renal preservada, necessidade de alto fluxo de oxigênio, a primeira pergunta foi: qual a estratégia de profilaxia para tromboembolismo venoso que deve ser prescrita? A resposta correta
é heparina de baixo peso molecular em dose profilática ou intermediária. O que a gente teve de resposta foi 93% das respostas foram letra A, foi essa, mas a gente teve um pouco de resposta da dose terapêutica. Eu já comentei com vocês, existe dúvida com relação a isso, mas tem algumas pessoas que preconizam dose terapêutica desde a internação do paciente. Ainda não é uma recomendação, as sociedades em geral não preconizam dose terapêutica em pacientes sem evidência de tromboembolismo venoso, no máximo dose intermediária. E se nós pegarmos, então, aqui eu trouxe para vocês o protocolo institucional, a nossa paciente, então, ela tem 80 quilos, tem necessidade de oxigênio de alto fluxo, ela não tem problema renal, então ela deveria receber 80 miligramas por dia de enoxaparina. Com relação à segunda pergunta, da mesma paciente, o que poderia justificar altas concentrações de heparina não fracionada necessárias para atingir o nível terapêutico do TTPA? Então, aí vai que a gente ter uma resposta de cada um, né? Um aumento de dímero D, um anticoagulante lúpico e um aumento de fator 8. Então, só lembrando, o que o TTPA avalia? O TTPA avalia a via intrínseca da coagulação, com todos esses fatores, levando até a formação da fibrina. Ele não avalia a fibrinólise. E se é só o TTPA prolongado, eu já excluo essa via final comum, que também alteraria o TP. Então, isso fica restrito aqui a esta parte do sistema de contato, fator 11, fator 9 e fator 8. O dedímero não interfere no coagulograma. Os pacientes têm dedímero aumentado, mas não interfere no coagulograma. E o problema é o prolongamento do TTPA, que a gente não consegue atingir nível terapêutico. Então, o TTPA está muito limitado com relação à dose de heparina que esse paciente está recebendo. A presença de anticoagulante lúpico prolonga o TTPA, mas neste caso é o contrário. O paciente está com o TTPA encurtado, não está conseguindo prolongar. Então, o que realmente vai interferir, que a gente chama de uma resistência à heparina, é pelo aumento do fator 8, que ele faz o TTPA coagular, o tempo ser mais rápido e mascara um pouco a atividade da heparina. Nesse caso, o que a gente tem que fazer é fazer atividade anti-10A do paciente, mesmo usando heparina não fracionada. Heparina não fracionada. Com relação à terceira pergunta, um paciente de 54 anos, que não tinha alteração da função renal, estava em ventilação mecânica invasiva e cursou com plaquetopenia. Quais os exames adequados para o início de investigação de plaquetopenia? Então, mielograma não é uma coisa inicial. Na verdade, aqui 75% das respostas foram lâmina de sangue periférico, contagem manual de plaquetas, e 25% provas de hemólise, lâmina de sangue periférico, pesquisa de SAF. Primeira coisa que a gente faz frente a uma plaquetopenia é avaliar a lâmina de sangue periférico e contagem manual de plaquetas. Por quê? Na lâmina de sangue periférico, eu já posso avaliar vários mecanismos que poderiam levar à plaquetopenia. Então, a plaquetopenia pode ser por alteração de produção, por destruição ou consumo imune ou não imune, ou sequestro. E esses pacientes com infecção viral, eles podem ter um problema na produção, podem ter um problema de consumo e destruição. Então, a primeira coisa, eu vou confirmar a plaquetopenia, fazer uma contagem manual de plaquetas, descartar a interferência do tipo de anticoagulante utilizado, então a gente em geral faz com citrato e com EDTA. A avaliação da lâmina do sangue periférico me permite ver a morfologia não só das plaquetas, mas também das outras séries. Então, se existe esquizócito, se existe alteração da série vermelha, da série branca, e, sobretudo, me dá uma maneira imediata de eu afastar condições muito graves ameaçadoras de vida, por exemplo, PTT, por exemplo, a presença de uma leucemia. Então, a primeira conduta é a avaliação de lâmina de sangue periférico e contagem manual de plaquetas. Para daí, numa segunda etapa, eu partir para uma avaliação mais específica de cada uma desses mecanismos que poderiam estar levando a esta plaquetopenia.
E esse caso ilustra muito bem o que acontece nesses pacientes com COVID, que essa plaquetopenia, ela geralmente é multifatorial. Então, nunca esquecer dos pacientes que usam outros medicamentos. Primeira coisa, do paciente internado, a gente tem que afastar a possibilidade de plaquetopenia associada à droga. Por exemplo, vancomicina dá uma plaquetopenia muito importante, e HIT e heparina, né, transcitorina por heparina, é uma causa, um mecanismo que sempre tem que ser avaliado, sobretudo na era COVID, onde a gente recomenda heparina para todos os pacientes internados. Muito obrigada. Agora estou à disposição para discutirmos um pouco sobre esse assunto. Pessoal, então, agora a gente vai abrir para perguntas. Pode falar ali no chat, alguém pode fazer perguntas, comentários. O professor Wanderson quer falar? Primeiramente, eu queria dar parabéns tanto para a Dalila quanto para a Paula, quer dizer, foi realmente, Paula, parabéns, foi super didático, a gente aprende sempre muita coisa. A minha pergunta, quer dizer, eu acho que é importante, a gente escreveu esse manual de recomendações, para os residentes que avaliam esses pacientes, né, quais são os exames, né, você falou do Rotem, quer dizer, eu acho que é importante a gente fazer uma hierarquia de exames, né, porque muitas vezes, provavelmente, você falando disso, os residentes acham que deve pedir para todos os pacientes. Então, eu gostaria só que você situasse a hierarquia de exames de coagulação que devem ser feitos, né, no sentido da busca e da compreensão de toda a parte da coagulação na COVID. É importante, Wanderson, porque todo mundo fica louco para fazer um TEG, né, para fazer uma geração de trombina. Na verdade, eu trouxe esses resultados de exames para a gente mostrar a comprovação da hipercoagulabilidade. No manejo do paciente, é muito simples, assim, é muito limitado. A gente faz coagulograma, hemograma com contagem de plaquetas e o dímero D e fibrinogênio. São esses os exames que são feitos para o manejo desses pacientes. Com isso, a gente consegue fazer, inclusive, nenhum desses pacientes que a gente avaliou tiveram esses exames mais sofisticados realizados. A gente se baseia nisso e a associação. Por exemplo, se eu tenho um coagulograma que já está alterado, é lógico que eu já vou pensar que esse paciente já está numa fase mais avançada com infecção. Então, ele provavelmente, muitas vezes eu não vou encontrar um fibrinogênio, como a gente está acostumado, por exemplo, no CIDD, fibrinogênio baixo. Mas lembrando que esses pacientes, eles partem do fibrinogênio de 700, 800. Então, quando eles chegam a 300, ele já teve um consumo. Ele está indo em nível normal de fibrinogênio, mas ele já teve um consumo. Então, é muito importante, são duas coisas que são muito importantes. Primeiro, história clínica. Segundo, um segmento desse paciente. Você não pode ter um exame isolado. Então, você tem um exame e você vai fazendo a cada 2, 3 dias, de acordo com o quadro clínico do paciente, e você vê qual é a tendência. Está caindo a dosagem, está aumentando a dosagem. E uma outra recomendação muito grande é de não se basear em resultado de dímero D para tomar conduta terapêutica com o paciente. Isso não está estabelecido. A gente sabe, a gente tem muito na cabeça que esses pacientes, que D-dímero pode se associar com trombose, mas aqui ele é muito mais um marcador também da inflamação desses pacientes e ele reflete a gravidade. Um outro exame que tem sido feito, eu não trouxe aqui porque isso não está ainda muito definido, que é o anticoagulante, a pesquisa de anticorpo antifosfolípido nesses pacientes. Já tem alguns relatos de alta prevalência da presença de anticorpo antifosfolípido associado nos pacientes com COVID. Qual é a grande questão? Primeiro, esse anticorpo pode aparecer com qualquer quadro infeccioso, então você teria que fazer uma repetição dessa pesquisa de antifosfolípido e essas publicações, nenhuma delas fez a repetição. O nível, o tipo de... alguém perguntando ali de antifosfolípido, exatamente. Na verdade, não tem
indicação de pesquisa rotineira de antifosfolípide, porque isso pode ser só um marcador de fase aguda, pode ser só uma reação de fase aguda. Então, não existe uma recomendação, a não ser em estudo clínico. Eu acho que tem que ser elucidado, tem muita gente que está fazendo isso, o pessoal da Neuro daqui, a gente está fazendo um estudo junto com eles de pesquisa dos pacientes com ABCI, a presença do antifosfolípide ou não. Mas isso não é uma coisa rotineira, não é recomendado rotineiro. Posso ler ali qual a frequência, se vale a pena. Diga, Dani. Paula, primeiro assim, eu concordo com o Wanderson, sabe? Parabéns pela sua aula, eu acho que você abordou um tema extremamente denso, de uma maneira muito amigável, de uma maneira que eu tenho certeza que todo mundo aproveitou. E a outra coisa que eu também gostei muito foi você falar da quantidade de incerteza que tem. Porque a gente ouve as pessoas falando sobre esse tema, reumatologista, hematologista, como se fosse um tema fechado, e a gente sabe que isso não é um tema fechado, cada dia tem saído mais coisas, né? E só complementando aí, pegando o gancho do que você falou de antifosfolípide, quando eu tenho revisado bastante esse assunto, porque isso é uma questão frequente, né, de dúvida e de questionamento clínico. Os estudos, eles mostraram, né, uma falta de associação muito grande entre evento e alto título de anticorpo. Além de que, como você disse, os anticorpos eles não estão confirmados e ainda a gente tem paciente com o fenótipo predominante da tripla positividade, a minoria é triplo positivo. Então, eu queria fazer um alerta aqui para os nossos residentes que, dentro da reumatologia, as pessoas têm feito uma associação muito grande entre SAF e COVID, e eu acho que existem muitas imperfeições, inclusive em relação a como o anticoagulante lúpico tem sido feito, né, sem repetição, sem os 2 testes de screening, pouco de acordo com a IST-AIDS. Então, eu queria reforçar isso, né, de que nós não temos um bom nível de evidência ainda em relação a isso. Agora, fica aqui o alerta em relação a alguns casos de CAPs que têm aparecido, principalmente pela associação de CAPs com infecção, certo? Então, obrigada, eu gostei muito da sua aula. Obrigada, Dani. Obrigada pelas considerações. E uma outra coisa também, lembrar todo mundo que o uso de heparina pode interferir no resultado da pesquisa de antifosfolípidos, de anticoagulante lúpico especificamente, não de anticardiolipina e anti-beta-2. Mas então, tomar muito cuidado quando você avaliar a pesquisa de um antilúpico em paciente utilizando heparina, que todos esses pacientes vão estar em uso de heparina, né? Se você pode confiar ou não nesse resultado. Tem ali uma pergunta, peraí, Tem uma lá na aqui, ó. Qual a frequência de solicitação dos exames, né? De quanto em quanto tempo? Na verdade, a gente não faz a cada 24 horas ou menos. Em geral, a gente vai fazendo o fator 8, por exemplo. O fator 8, ele é um marcador de fase aguda, ele dá um subsídio. Você não faz isso rotineiramente. Você pode pensar em fazer o fator 8 quando você tem suspeita dessa resistência à heparina, né? O coagulograma, o dedímero e o fibrinogen vão depender do quadro clínico do paciente. Então, você pode fazer a cada 2, 3 dias. Se o paciente piorou clinicamente, você faz com maior periodicidade, tá? Mas não tem necessidade de você fazer todo dia, a cada 24 horas. Considerado tudo que foi mostrado, deve ser feito profilaxia de TEV secundária, só 3 meses? Essa é uma resposta de $1 milhão ou de euros. Na verdade, toda resposta com relação a tratamento profilático ou por quanto tempo. Só para vocês terem uma ideia, a recomendação do CHEST, ele é contra a profilaxia estendida dos pacientes com COVID. E STH recomenda, mas é extremamente questionável. E por quanto tempo se faz essa profilaxia pós-COVID, pós-trombose por COVID, também não se sabe. Não tem um follow-up desses pacientes. Então, acho que só mesmo, a gente tem que ter muita calma, né, e cuidado para não fazer um excesso de tratamento e não se basear em algumas coisas que talvez tudo que a gente esteja vendo
seja uma consequência. Né? A gente tem que ver o que está levando a tudo isso. Então, essa hipercoagulabilidade não é... Isso é uma decorrência de alguma ativação muito grande. O tratamento, você tem que pegar em vários locais. Você tem que diminuir a lesão endotelial, controlar o vírus, controlar o processo inflamatório. Então, é uma gama de terapêuticas que tem sido utilizadas, não apenas a anticoagulação. Paula, eu queria fazer uma pergunta. Quando o paciente que interna com Covid e esse paciente faz uso de aspirina, porque teve um infarto anterior, ou uma história de angina, ou mesmo AVC, o que deve ser feito? Então, a princípio, o uso de antiplaquetários, a gente sabe que a plaqueta tem um papel muito importante em toda a coagulação, vocês viram lá que a ativação da plaqueta, ela já leva, a ativação também tem um papel importantíssimo, então um dos mecanismos que se pensa de bloquear essa hipercoagulabilidade seria pelo uso de antiagregante plaquetário. Quando esse paciente interna, a princípio você não vai alterar a prescrição, mas quando ele vai para a UTI e começa a aumentar risco hemorrágico, eu acho que você tem que colocar risco-benefício, de risco de sangramento e risco trombótico, porque se ele usa aspirina, ele tem uma indicação clara, né, assim, de prevenção de trombose. Não existe uma recomendação de suspensão ou não. Em geral, você mantém o uso da aspirina até que o risco de sangramento seja maior do que a prevenção. Você mantém a aspirina e introduz a profilaxia... A heparina é peso molecular, profilático. Para o paciente... comentar sobre o uso da anticoagulação e o uso domiciliar, tem sido prescrito por vários colegas. Haveria algum papel na prevenção da progressão e internação posterior desses pacientes? Assim, o que a gente tem feito? Eu não sei se está se referindo aqui ao protocolo aqui da instituição, que a gente tem feito o uso da anticoagulação. Eu estou entendendo que isso aqui é a profilaxia estendida. Não, acho que ele está perguntando assim, vamos supor, tem um paciente que está com Covid, Sim. E ele está em casa, não está grave. Você já não veio. Não veio. Se você vai dar essa introdução. Peraí, não. É na prevenção da progressão. Então, no paciente que está ambulatorial, não existe nenhum consenso, menos ainda. No paciente que ainda não internou, não existe consenso. Mas existe um questionamento que esse paciente, muitas vezes, ele está na mesma situação que aquele paciente que está internado. Então, algumas pessoas têm feito profilaxia ambulatorial no paciente que não internou. Não existe nenhuma evidência. Pacientes, uma dose maior de enoxi profilática, algum benefício em dividir a dose profilática? Em geral, o obeso, a gente acaba fazendo de 12 em 12 a dose profilática. Se vocês pegarem o protocolo institucional, ele já recomenda isso, fazer de 12 em 12. É melhor do que fazer uma vez por dia nesses pacientes obesos. Profilaxia prévia em casa antes de internar, né? Então foi isso que a gente conversou. Não existe nenhuma evidência, algumas pessoas têm feito, sobretudo se você colhe os exames e você vê que o paciente tem aquele perfil de ativação de coagulação, tem um dedímero muito alto, muitas vezes as pessoas estão entrando com profilaxia antitrombótica, mesmo que o paciente que está em casa, e quem teve Covid sabe que as pessoas estão ficando imóveis, está com mobilidade em casa, mas não existe nenhuma evidência, nenhuma recomendação específica. Pacientes com HIT, nova internação ou necessidade de anticoagulação, sempre utilizaram fondaparinux? Não. Depois de 6 meses, você pode retornar o uso de heparina. Não tem problema, esse anticorpo em geral ele clareia e não está associado a uma nova HIT com reexposição à heparina. Tá? Então, fondaparinux por um período de até 6 meses, na verdade, você anticoagula por menos tempo. Né? Então, não tem indicação depois de sempre usar fondaparinux. Ele pode ser reexposto à heparina sem risco.
DOAC na plaquetopenia por heparina. Tem cada vez mais um número maior de publicações do uso de DOAC na plaquetopenia por heparina, mas no contexto COVID, não se recomenda DOAC em paciente internado, sobretudo pela interação com os antivirais. Então, no caso de paciente internado, não teria essa indicação. Mas ambulatorial, não vejo por que não. Mas, assim, nunca vi nenhum caso de relato de RIT e que o paciente depois teve alta e passou a usar DOAC. Eu desconheço. Mas a gente poderia usar, e a gente até já fez. A gente já fez uso de DOAC em um paciente quando não tinha Fondaparinux. O Wanderson está lembrando que no SUS não tem DOAC, realmente, aqui a gente não tem acesso, mas teve um momento que a gente não tinha Fondaparinux no mercado, e aí a gente utilizou DOAC e com sucesso. Em outros lugares tem sido usado, sim. No SUS, lembrando, obrigado, Wanderson, lembrando que a gente não tem acesso a DOAC, se bem que tem algumas clínicas que conseguem maior acesso a DOAC. Então, pessoal, a gente agradece aí o serviço de hematologia e hemoterapia do Hospital das Clínicas, parabenizar pela apresentação, lembrar que essa apresentação ela vai estar no site da Clínica Médica, né? E qualquer dúvida também entrar em contato com a hematologia. Então, parabéns a todos e obrigada. Obrigada.